Olá, amigos do canal Anatomia e Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma videoaula para vocês de anatomia do tórax no plano axial. Bom, pessoal, eu elaborei essa videoaula pensando aí na dificuldade que o pessoal tem muitas vezes em fazer aí a leitura, né, das estruturas presentes, aparentes ali em imagens tomográficas ou por ressonância magnética, aonde nós temos a visualização no plano axial. Observem aqui, então, pessoal, que eu deixei aqui uma imagem colorida, né, onde nós temos as estruturas anatômicas, porém, em um outro ponto de vista, né, diferente daquele que nós estamos acostumados a estudar no dia a dia, tá? Então, pessoal, quando você aprende a ler uma imagem dessa, assim, colorida, isso já facilita muito a nossa interpretação de outras imagens aí, tanto de ressonância quanto de tomografia, no plano axial, tá? Então, vejam aqui na tela essa bolinha vermelha, esse é o meu cursor, eu vou usar aí para apontar as estruturas para vocês. Então, pessoal, iniciando aqui nessa imagem, observem que nós temos neste ponto aqui, ó, a parte anterior do tórax. E aqui nós temos a parte posterior do tórax. Como que eu identifico isso? É claro, primeiramente, porque a vértebra é uma estrutura que fica no nosso dorso, ou seja, ela é posterior, né? E aí aqui nós temos então a imagem de uma vértebra, e aqui anteriormente nós temos uma parte do osso externo, tá? Aqui do outro lado eu deixei uma referência da altura do corte, para que vocês consigam ter uma noção de quais as estruturas estamos vendo, né, em um outro ponto de vista. Observem então, pessoal, que aqui nessa parte anterior, nós temos o osso externo, exatamente aqui, e nesse ponto, né, mais especificamente, nós temos o manúbrio do osso externo. Então, aqui nós temos o manúbrio do osso externo. Observem que ele tem aqui uma cartilagem, né, proporcionando uma articulação entre o osso externo e a clavícula. Ou seja, nesse ponto, nós temos a articulação externo-clavicular. Então, clavícula, articulação externo-clavicular, osso externo. Vejam que aqui um pouquinho mais lateral, nós temos uma outra cartilagem. Essa cartilagem, ela é correspondente à articulação que ocorre entre o arco costal e o osso externo, tá? E aí vai formar aqui, então, a articulação externo-costal, entre o arco costal, que seria a costela, e o osso externo. Aqui, pessoal, nós temos outros pedacinhos, ó, que aparecem das costelas. O que que acontece? A gente precisa lembrar que a costela, ela tem esse formato angulado, né? Aonde posteriormente ela encontra-se um pouco mais superior e conforme ela se volta anteriormente, ela vai se inclinando inferiormente. E devido a isso, nós estamos vendo aqui a costela, né, o arco costal, articulando com a vértebra, e logo na sequência a gente perde visualização dela em alguns pontos. Por quê? Porque como ela é angulada, nós não estamos vendo a mesma costela se voltando aqui anteriormente. Estamos vendo arcos costais um pouco mais baixos do que esse que a gente está vendo aqui, articulando com o corpo da vértebra, exatamente por causa desse formato obliquado, né, que a costela possui, tá? Então, todos esses pedacinhos ósseos que a gente está vendo aqui fazem parte aí das costelas que estão aparecendo nesse plano axial. Bom, vamos agora falar um pouquinho aqui dos músculos. Vejam que aqui, pessoal, nós temos um músculo que está se projetando, né, da parte anterior aqui do tórax para a parte lateral, aonde ele acaba se unindo aqui com esse outro músculo que nós temos mais lateral. Observem, esse daqui é o músculo peitoral maior, tá? E essa continuidade aqui mais lateral é o músculo deltoide. Vejam que o músculo deltoide aqui, ele está circundando um outro osso. Esse osso que a gente está vendo aqui é o húmero, tá? Então, nesse corte aqui no plano axial, é como se o paciente estivesse aí com os membros superiores ao lado do corpo, tá? E aí, nós temos aqui, então, o húmero. Aqui o músculo deltoide. E aí, logo depois, nós temos aqui o músculo tríceps braquial. Então, aqui está aparecendo um pedacinho da cabeça longa do músculo tríceps braquial. Aqui nós temos novamente uma estrutura óssea, esse osso aqui é a escápula, tá? E aí a escápula aqui na parte posterior tá aparecendo o músculo infraespinal, ou seja, nessa altura de corte, né, nós temos um corte abaixo da espinha da escápula, portanto esse é o músculo infraespinal. E aqui nós temos o músculo subescapular.
Lembrando que o músculo subescapular, ele preenche aqui a fossa subescapular da escápula, tá? Então, esse aqui é o músculo subescapular. Aqui, voltando para a parte anterior, então, a gente tinha falado do peitoral maior, né? Vejam que logo posterior a ele, nós temos o músculo peitoral menor, e aqui um pouco mais posterior e lateralizado, nós temos um pedacinho do músculo coracobraquial aparecendo nessa imagem, tá? Então, todas essas estruturas que eu estou mostrando aqui estão do lado direito da imagem. Ok. Voltando para cá, vejam que aqui tem um filete de músculo, né? Ou seja, um músculo bem delgado, voltando-se aqui anteriormente, ó. Esse músculo, pessoal, é o músculo serrátil anterior, tá? E vejam que entre os arcos costais aqui, nós também temos dois feixes musculares, tá? Então, eu tenho aqui um músculo que fica um pouquinho mais externo, que é o músculo intercostal externo, e esse outro aqui que fica mais interno, que é o músculo intercostal interno. Intercostal, porque está entre as costelas, né? O intercostal externo, porque ele está mais externo, e o intercostal interno, porque ele está mais interno. Vejam que ao longo aqui de todas as costelas seguindo, ó, nós temos esses dois feixes musculares, que são os músculos intercostais, externo e interno. Bom, voltando-se aqui para a parte posterior, nós temos o corpo da vértebra. Articulando com o corpo da vértebra, eu tenho aqui a cabeça da costela, formando aqui a articulação costovertebral, entre a costela e a vértebra. Então, articulação costovertebral. Aqui, pessoal, vejam que nós temos o canal vertebral, tá? Nesse canal vertebral está passando aqui a medula espinal, e esse canal vertebral, ele é formado pela junção dos forames vertebrais, né? Do conjunto de vértebras aí, que compõem o nosso dorso, né, que estão presentes no nosso dorso. Vejam que aqui nós temos a lâmina das vértebras, então aqui a lâmina, e aqui nós temos o processo transverso. Vejam que o processo transverso, ele também se articula com a costela, então nesse ponto aqui, nós temos a articulação costotransversária, né, a junção aqui da costela com o processo transverso, formando a articulação costotransversária. Voltando para cá, logo após as lâminas que nós vimos aqui, nós temos um pedacinho do processo espinhoso dessa vértebra aparecendo, e mais posteriormente aqui, esse processo espinhoso que está aparecendo aqui, onde eu estou passando o cursor, né, essa bolinha vermelha, esse processo espinhoso, pessoal, ele é correspondente da vértebra que segue anterior a essa, ou seja, que está acima dessa, tá? Por quê? Porque as vértebras do segmento torácico, elas possuem os seus processos espinhosos inclinados para baixo, tá? Isso faz com que no corte, no plano axial, eu perca, na verdade, a visualização do processo espinhoso dessa vértebra correspondente a essa imagem, né? E acabe vendo um pedacinho do processo espinhoso da vértebra que está acima dessa, devido a essa inclinação do processo espinhoso no segmento torácico, tá? Bom, encaixado aqui, pessoal, nós temos o músculo eretor da espinha, aqui nós temos o músculo romboide maior, e mais posteriormente, superficial, aqui nós temos o músculo trapézio. Beleza, agora que falamos dos músculos, vamos aqui para esta parte mais central do tórax. Aqui nós estamos vendo o pulmão do lado direito, né? E aqui o pulmão do lado esquerdo, mais precisamente os ápices pulmonares, né? Aquela parte mais superior do pulmão. Então, aqui o ápice do pulmão direito e aqui o ápice do pulmão esquerdo. Nesse ponto aqui, pessoal, nós podemos ver alguns vasos, né? E podemos ver aqui também a traqueia e o esôfago. Então, começando aqui do lado direito, esse vaso calibroso que a gente está vendo aqui é uma veia, tá? Essa é a veia braquiocefálica. Essa é a veia braquiocefálica do lado direito. Lembrando que esse vaso, ele desemboca na veia cava superior. Se vocês olharem aqui onde eu deixei a referência da altura do corte, vocês vão ver que a veia braquiocefálica direita, ela tá vindo aqui, ó, nesse ponto aqui a veia braquiocefálica direita, tá? E ela vai desembocar aqui na veia cava superior. Por que que nessa imagem eu não vejo a veia cava superior? Porque nós temos um corte no plano axial. Então, vejam que a altura do corte está sendo referenciada aqui por essa linha preta, e ela mostra para a gente, né, a veia braquiocefálica direita, porém, ela ainda não chega na veia cava superior,
tá? Então, aqui eu tenho a veia braquiocefálica direita, automaticamente aqui do outro lado eu tenho a veia braquiocefálica esquerda. Entre esses dois vasos, nós temos esse vaso que aparece aqui no meio, que é uma artéria. Esse vaso é a artéria, né, tronco braquiocefálico. Se a gente observar aqui novamente na altura do corte, vejam, eu tenho veia braquiocefálica direita, no meio aqui o tronco braquiocefálico, que é uma artéria, e aqui a veia braquiocefálica esquerda aparecendo de novo. Vejam que a artéria tronco braquiocefálico ela vai aparecer no meio, entre essas duas aqui, entre as duas veias. E é o que está acontecendo aqui no plano axial. Vejam, veia braquiocefálica direita, artéria, né, tronco braquiocefálico, e aqui a veia braquiocefálica esquerda. Na sequência, esses três vasos aqui, ó, são vasos arteriais. Então, eu tenho tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. Esses três vasos, né, eles possuem origem no arco da artéria aorta. Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui é o arco da artéria aorta, então, primeiro vaso aqui, tronco braquiocefálico, que vem para o lado direito, depois aqui a artéria carótida comum esquerda, e depois aqui a artéria subclávia esquerda. Então, devido à altura de corte, nós estamos vendo esses três vasos aqui, né, que parecem pequenos, mas na verdade são vasos aí bem calibrosos, tá? Aqui, pessoal, a gente consegue ver também a traqueia, lembrando que a traqueia, ela sempre vai ser mais anterior em relação ao esôfago. O esôfago vai sempre ficar mais posterior à traqueia, e aí acaba ficando bem próximo aqui ao corpo da vértebra. Aqui nós temos uma outra imagem, pessoal, onde a altura de corte dela, vejam que já desceu bastante aqui, tá? Então, eu estou descendo o corte aqui, e aí nessa altura de corte, em relação aos vasos que nós comentamos agora, eu consigo ver aqui a veia cava superior, né, que eu havia comentado na imagem anterior. Vejam que naquela imagem a gente não visualizava ela, mas como eu desci o corte, eu já consigo ver aqui, ó, nessa altura de corte, esse vaso calibroso que é a veia cava superior, que está aparecendo aqui, tá? E consigo ver aqui do outro lado o arco da artéria aorta, né? De onde está se originando aqueles outros três vasos que nós havíamos comentado. Então, vejam aqui também na altura de corte o arco da artéria aorta. E aí a gente consegue ver aqui o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, todos se originando a partir aqui do arco da artéria aorta. Aqui do outro lado, onde nós temos a veia cava superior, a gente consegue ver um vaso chegando aqui, só que esse vaso que se projeta da parte posterior aqui, né, do tórax, em direção à veia cava superior, é a veia ázigo, tá, pessoal? É a veia ázigo, tá? Então, esse vaso que a gente tem aqui é a veia ázigo, chegando aqui e desembocando na veia cava superior. Aqui anteriormente a gente ainda tem um pedacinho do manúbrio, já na transição, né, entre manúbrio ali, e vai iniciar-se o corpo do osso externo. E aqui a gente tem o timo, tá? Que é uma glândula aí que atua na produção de células imunológicas, tá? Beleza. Aqui, pessoal, nessa outra imagem, um corte um pouco mais baixo ainda, vejam novamente a referência aqui da altura do corte, ó. Vejam que aqui nós já temos o corpo do osso externo, tá? Recepcionando cartilagem aqui, que vai articular os arcos costais com o osso externo. Então, aqui a articulação externo-costal, né? Então, cartilagem costal aqui e o corpo do osso externo aqui, tá? Um pedacinho do timo ainda aparecendo aqui. E aí, vejam que aqui nós temos a veia cava superior, sempre aqui mais para o lado direito. Na sequência, nós temos a artéria aorta ascendente e, na sequência, a artéria tronco pulmonar. Da artéria tronco pulmonar vão se originar a artéria pulmonar esquerda, que está vindo para o lado esquerdo, e a artéria pulmonar direita, que está vindo aqui para o pulmão direito, tá? Posterior a isso, nós temos o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Mais posterior ainda, temos o esôfago e esse outro vaso que aparece aqui, ó, quase sempre mais para o lado esquerdo do nosso tórax, bem posterior e mais para o lado esquerdo, é a artéria aorta descendente.
que acontece, pessoal? Logo após a artéria aorta se originar aqui no ventrículo esquerdo do coração, ela sobe em direção à base do coração, tá? E aí ela tem essa parte que é chamada de artéria aorta ascendente, né? Na sequência, ela forma o arco e começa a descer, formando a artéria aorta descendente. Quando ela desce, ela contorna o coração posteriormente. Então, por isso que aqui eu vejo artéria aorta ascendente mais anterior e a artéria aorta descendente mais posterior aqui no tórax, tá? Isso devido ao fato dela subir mais anterior, fazer aquele arco que a gente viu na imagem, né, que antecedeu a essa, e aí quando ela começa a descer mais posterior, formando essa parte, né, descendente da artéria aorta, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com essa correlação, essa distribuição dessas estruturas dentro do tórax, tá bom? Para a gente não se confundir, mas se você aprender de maneira organizada, conforme eu estou passando aqui para vocês, fica muito mais fácil quando você vai ler uma imagem, né, de tomografia ou de ressonância que seja, você vai conseguir ter maior definição de quais são esses vasos na hora que você pegar essa imagem aí, né, em tons de cinza, tá bom? Bom, e aqui nós temos um corte ainda mais baixo, né? Vejam que eu usei uma referência aqui no plano coronal, né? Olha só, eu tenho a altura do corte aqui, bem dentro aí do nosso coração, dentro, mostrando as câmaras cardíacas. Então, vejam que aqui nós temos, pessoal, essas duas câmaras cardíacas, ó, elas ficam mais anteriores aqui no tórax, enquanto essas outras duas aqui, ó, elas ficam mais posteriores. Então, essas duas câmaras cardíacas mais anteriores estão do lado direito, e essas duas mais posteriores são do lado esquerdo. Como assim, professora? Olha só. Aqui, pessoal, nós temos o átrio direito do coração, e aqui o ventrículo direito do coração. Ou seja, aqui eu tenho o átrio esquerdo, e aqui, essa outra câmara é o ventrículo esquerdo, tá? O que mais que a gente consegue observar aqui? Vejam que nós temos uma válvula, né, que comunica o átrio direito com o ventrículo direito. Essa é a válvula tricúspide, que fica do lado direito, tá? Aqui nós temos as cordas tendíneas fixadas aos músculos papilares, proporcionando, então, a abertura e fechamento dessa válvula tricúspide para a comunicação do conteúdo sanguíneo do átrio direito para o ventrículo direito. Aqui do lado esquerdo, pessoal, nós temos a válvula mitral, que é essa válvula aqui, né? A qual também tem aqui as cordas tendíneas, né? Que estão fixadas nos músculos papilares, que também vão realizar a abertura e fechamento dessa válvula e comunicar o conteúdo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Além disso, pessoal, nessa imagem, nós podemos ver também aqui o ápice cardíaco, tá? Então, aqui o ápice do coração. Vejam que nós temos o septo interventricular, né? Que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Aqui, então, nós temos a parede do coração do lado esquerdo sempre mais robusta do que a parede do coração do lado direito, uma vez que o lado esquerdo do coração sofre maior pressão, né? Do sangue aí no seu interior, tem uma maior pressão, devido a isso, precisa que essas paredes sejam realmente mais robustas. Então, aqui o septo interventricular, separando os dois ventrículos, e aqui o septo interatrial, separando o átrio direito do átrio esquerdo. Mais posteriormente, aqui nós temos o seio oblíquo do pericárdio, aqui nós temos o esôfago, a veia ázigo, e aqui a artéria aorta descendente na sua parte ainda torácica. Anteriormente, aqui nós temos o músculo peitoral maior aparecendo ainda, tá? Nós temos aqui esse músculo, que é o músculo serrátil anterior, aqui o músculo latíssimo do dorso, posteriormente aqui o músculo eretor da espinha e o músculo trapézio. Bom, pessoal, essa é mais uma videoaula do canal Anatomia Vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você gostou, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante para a evolução e crescimento do canal. Faça aí a sua inscrição no canal para acompanhar sempre as novas videoaulas.
E deixe também a ativação do sininho, né? Deixe o sininho ativado para que sempre que vier uma videoaula nova você possa receber a notificação. Um abraço, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau.